Olá, Vinícius, eu sou o Rafael e vou contar um relato que... Bem, prefiro não dizer quem sou de verdade depois do que aconteceu. É algo que prende na garganta quando tento falar, mas decidi que é hora de botar pra fora. Eu estava voltando para casa, já era madrugada. Aquelas horas que o mundo parece ter parado para todo mundo, menos para quem tá na rua. Peguei o último ônibus da linha que passava perto do meu trabalho. A única opção viável àquela hora. O ponto era deserto. Só eu e a luz fraca de um poste piscando. Quando o ônibus apareceu na curva, parecia um bicho grande e barulhento engolindo a escuridão. Entrei. O ar dentro estava viciado, misturado com cheiro de diesel, plástico velho e alguma coisa indefinível, meio mofado. Só tinha uns 3 ou 4 passageiros espalhados lá atrás. Todos pareciam estar dormindo ou olhando para o nada. O motorista era só uma silhueta no vidro, sem mostrar o rosto. Paguei a passagem meio zonzo de sono e fui sentar perto da frente, longe dos outros. O ônibus começou a se mover, lento no começo, depois pegando velocidade na estrada. O caminho era familiar, mas naquela noite parecia diferente. As ruas pareciam mais compridas, as árvores na beira da estrada mais escuras e retorcidas. Eu olhava pela janela, tentando reconhecer algum ponto, mas tudo estava envolto numa névoa estranha, mesmo sem ter névoa. A viagem seguiu por alguns minutos nesse silêncio pesado. Só o barulho do motor, o chacoalhar das peças velhas do ônibus e a respiração pesada de um ou outro passageiro lá no fundo. Comecei a sentir um frio que não era só da madrugada. Era um frio que vinha de dentro, um pressentimento. Me encolhi no banco tentando ignorar. Então o ônibus fez uma curva brusca. Uma curva que não fazia parte da linha. Olhei para a frente, mas a silhueta do motorista não se moveu. Ninguém mais nos bancos de trás pareceu notar ou se importar. Continuaram imóveis. Meu coração deu um pulo. Para onde ele estava indo? O barulho mudou. Saímos do asfalto liso e entramos em alguma estrada de terra ou cascalho. O ônibus trepidava mais, as janelas rangiam num lamento. Olhei pela janela de novo, mas agora só via mato alto, galhos batendo na lataria e uma escuridão absoluta do lado de fora. Não havia casas, não havia luzes, nada que indicasse que estávamos perto de qualquer lugar habitado. Foi aí que ouvi um som baixo vindo de trás. Não era ronco, era murmúrio. Olhei para os passageiros. Eles ainda estavam nas mesmas posições, mas agora pareciam estar balançando suavemente, e os murmúrios aumentavam. Não eram palavras, mas uma mistura de sons guturais, quase como se estivessem engasgando ou tentando falar algo que não conseguiam. O som ficou mais alto, mais frenético. Os corpos nos bancos de trás começaram a se mover de forma estranha, espasmódica. Não era o movimento natural de alguém dormindo. Era como se estivessem presos em algum tipo de convulsão silenciosa. O cheiro estranho no ar ficou mais forte, algo adocicado e podre ao mesmo tempo. Um galho enorme raspou na lateral do ônibus com um barulho assustador, me tirando do transe momentâneo. Olhei de volta para a janela. As árvores estavam muito perto agora. A estrada era estreita, mal dava para o ônibus passar. Parecia que estávamos indo para o meio do nada, cada vez mais fundo na escuridão. Minha respiração ficou rápida e superficial. Eu apertei as mãos no banco, sentindo o estofado velho e úmido de suor frio. O motorista continuava imóvel, sem dar sinal de vida além de dirigir. Não havia espelho retrovisor que me permitisse ver seu rosto. Era apenas uma sombra. As luzes da frente do ônibus começaram a falhar. Piscavam, diminuíam, quase apagavam, depois voltavam com um brilho fraco e instável. Cada piscar me mergulhava na escuridão total do lado de fora, revelando por frações de segundo formas disformes nas árvores, sombras que pareciam se mover nas bordas da visão. Os murmúrios de trás se tornaram um coro de agonia, de sofrimento contido. Virei a cabeça devagar, com medo do que veria. Os passageiros não estavam mais sentados. Estavam inclinados para a frente, as cabeças penduradas. Seus corpos tremiam sem parar, e o som vinha deles.
Um deles, uma figura que parecia ser uma mulher de idade, rasgou a própria camisa num movimento brusco. Não vi o rosto dela, apenas um movimento rápido e desesperado. Um som abafado saiu da garganta dela, algo entre um grito e um engasgo. Os outros passageiros reagiram a isso, seus murmúrios ficando ainda mais agudos. O ônibus parecia estar lutando para se mover agora. O motor gemia e a lataria rangia como se estivesse sendo forçada além do limite. A estrada de terra cedia sob as rodas pesadas. Estávamos subindo alguma coisa, uma inclinação íngreme. A sensação de estar perdido e fora de controle era esmagadora. O vento começou a uivar do lado de fora, entrando pelas frestas das janelas e da porta. Não era um vento normal. Parecia triste. Um lamento gelado que se misturava ao coro de murmúrios e ao barulho do motor. Fechei os olhos por um segundo, desejando acordar. Mas quando os abri, tudo ainda estava lá. Um som distinto se destacou do coro. Um pigarro molhado, seguido por um chiado. Olhei para trás de novo, apesar do pavor. A figura que rasgou a camisa estava agora mais perto da lateral do ônibus. E eu pude ver. A pele dela não parecia pele. Era cinzenta, manchada e esticada demais sobre os ossos. O motorista fez um pequeno movimento no banco. Apenas um ajuste, mas me pregou no lugar. Estava tão focado no que estava acontecendo atrás que tinha quase esquecido da silhueta na frente. Ele sabia. Ele sabia onde estávamos indo e o que eram essas pessoas. Não, o que eles tinham se tornado. Comecei a ouvir outro som, vindo de baixo do ônibus. Um baque ritmado e pesado. Tum, 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 tum. Parecia algo batendo na parte de baixo do veículo. Não era o motor. Era mais orgânico. Como um coração gigante batendo sob nós. O baque ficou mais alto e rápido, sincronizando-se com a trepidação do ônibus na estrada irregular. Tom, 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 tom. Os murmúrios atrás se intensificaram ainda mais, quase se igualando ao volume do motor. O ar ficou denso, difícil de respirar. Senti uma tontura, uma sensação de despersonalização. Aquilo não era real, não podia ser. De repente o ônibus parou, com um tranco violento que me jogou para frente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo chiado do ar nos freios e o baque ainda ressoando sob meus pés. A escuridão lá fora era completa, exceto pelas luzes fracas e piscando do ônibus. O motor desligou ou falhou. O baque continuou. Tum, 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 tum. Agora parecia vir de todos os lados, não só de baixo, como se a própria terra estivesse pulsando. Olhei para trás. Os passageiros estavam imóveis de novo, mas suas cabeças ainda pendiam em ângulos impossíveis, e o cheiro doce e podre pairava pesado ao redor deles. A porta da frente começou a se abrir, lenta, rangendo alto, como se estivesse resistindo. Olhei para o motorista. A silhueta não se moveu. Ele não abriu a porta. Ela estava se abrindo sozinha, para a escuridão lá fora. A porta se abriu completamente. Não havia ponto de ônibus. Não havia rua. Apenas a escuridão e a névoa rastejante que eu tinha notado antes. Mas agora, a névoa parecia viva. Se movia lentamente, como fumaça pesada entrando no ônibus. Os passageiros de trás se moveram. Não se levantaram, mas se arrastaram para a frente, gemendo baixinho. Eles estavam vindo na minha direção. Seus movimentos eram lentos, mas determinados. E o baque de baixo aumentou, quase como se os encorajasse. Pânico puro me tomou. Não conseguia pensar, só reagir. Levantei do banco num pulo, olhando para trás, para os passageiros que se aproximavam e para a frente, para a porta aberta e a escuridão que entrava. Eu tinha que sair dali. Não importava onde eu estivesse. Aquele ônibus não estava me levando para casa. Estava me levando para algum lugar e aqueles passageiros não eram pessoas.
Correndo, quase tropeçando nos degraus, pulei para fora do ônibus. Não toquei no motorista. Não olhei de novo para os passageiros. Só pulei na escuridão. Caí em algo macio. Folhas mortas, talvez. Ou terra fofa. Rolei um pouco e me levantei rapidamente, virando para olhar para o ônibus. As portas do ônibus se fecharam com um estrondo que ecoou na noite silenciosa. As luzes piscantes se apagaram de vez, mergulhando o ônibus na escuridão total. O motor rugiu de volta à vida, alto e forte, como se nunca tivesse parado. E então, o ônibus começou a se mover de novo, virando e se afastando pela estrada de terra, desaparecendo na escuridão da qual tínhamos vindo. Fiquei ali no meio do nada, o baque sob a terra diminuindo até sumir, o som do motor do ônibus se afastando até virar apenas um zumbido distante. E então, silêncio. Absoluto. A escuridão era total. Não havia luzes, não havia sons de cidade, nada. Fiquei parado por um tempo que pareceu uma eternidade, tremendo, tentando entender o que tinha acontecido. O ar frio da madrugada finalmente me atingiu, mas o frio que eu sentia vinha de dentro. Comecei a andar. Não sabia para onde, mas tinha que me afastar daquele lugar. Andei por horas na escuridão total, tropeçando, arranhando o rosto em galhos, sentindo o pânico diminuir devagar para uma exaustão gelada. Só quando o céu começou a clarear no horizonte, um cinza fraco que virou rosa pálido, eu percebi onde estava. Saí da mata e encontrei uma estrada de verdade, asfaltada. Longe, muito longe de onde o ônibus deveria ter parado. Estava a quilômetros da cidade, em uma área rural que eu mal reconhecia. Esperei na beira da estrada até que um carro passou, o primeiro que vi desde que saí do ônibus. Um motorista de caminhão me deu carona até a cidade mais próxima, olhando para mim como se eu fosse um mendigo ou um louco. Eu mal conseguia falar, só murmurei algo sobre o ônibus quebrar. Nunca esqueci aquela noite. Nunca peguei um ônibus de madrugada de novo. E evito pensar naqueles passageiros, no baque, naquele cheiro. Não sei o que era aquele ônibus, para onde ia, ou o que aconteceu com as pessoas lá dentro, ou se eram pessoas para começo de conversa. Só sei que escapei de alguma coisa terrível. Algo que ainda sinto na beirada da minha mente, sempre que a noite fica muito silenciosa. E às vezes, quando fecho os olhos, ainda vejo a escuridão da porta aberta e ouço o baque vindo de baixo. Agora vamos para a próxima história. Olá, Vinícius. Meu nome é Tiago, e o que vou te contar hoje me faz questionar cada ruído que ouço quando a noite cai. Eu nunca fui de acreditar em histórias de fantasma, sabe? Sempre fui o cético do grupo, aquele que ria das lendas urbanas e buscava a lógica em tudo. Mas uma noite de terça-feira, no retorno para casa, fez com que toda a minha racionalidade desmoronasse. Era para ser só mais uma viagem de ônibus, um trajeto monótono como tantos outros que eu já havia feito. A chuva caía fina lá fora, e o ônibus, quase vazio, parecia um casulo de metal cortando a escuridão da madrugada. Eu estava no fundo, com fones de ouvido, tentando ignorar a leve ansiedade que sempre me pegava quando eu tinha que pegar o último ônibus. Um daqueles dias em que a faculdade tinha esticado demais e a única opção era o 23h45. O motor roncava baixo, uma melodia constante que embalava o sono dos poucos passageiros. Havia uma senhora na frente, cochilando com a cabeça encostada na janela, e um casal abraçado um pouco mais adiante. No banco da frente, um sujeito grande e robusto que parecia ter vindo de um dia de trabalho pesado. Pessoas comuns, vidas comuns. De repente, um solavanco. O ônibus chacoalhou e os poucos passageiros acordaram. Olhei para o relógio digital no painel. 00h10.
O motorista, um senhor de cabelos brancos e rosto cansado, murmurou algo para si mesmo, corrigindo a direção. Não havia nada de incomum, um buraco na pista talvez. Mas um arrepio subiu pela minha espinha. Um mau pressentimento. Bobagem, pensei. A primeira parada depois disso foi estranha. Ninguém desceu, ninguém subiu. O motorista abriu a porta, esperou alguns segundos e fechou. O som da porta se fechando reverberou no silêncio do ônibus. Foi ali que percebi que o rádio, que antes tocava uma música suave, havia parado. Um silêncio denso e pesado se instalou. O silêncio era tão opressor que comecei a ouvir o vento uivando pelas frestas do ônibus. A senhora na frente agora estava com os olhos abertos, olhando para o lado de fora, com uma expressão de preocupação que me chamou a atenção. O casal parecia ter parado de se abraçar, e o sujeito robusto estava com a cabeça erguida, olhando para o teto do ônibus. Algo estava diferente. Comecei a sentir um formigamento nas mãos. Olhei pela janela e a paisagem parecia mais escura do que o normal. As poucas luzes da cidade que antes eram visíveis sumiram, como se tivéssemos saído da rota ou entrado em uma parte da cidade que eu não conhecia. O que era impossível, afinal, era uma linha que eu fazia há anos. Então, o ônibus parou novamente, no meio do nada. Não havia ponto nem luzes, apenas árvores densas de um lado e o que parecia ser um muro alto do outro. O motorista desligou o motor. O som do ar nos freios esvaziando ecoou pelo ônibus, alto e agudo, assustadoramente perto. O silêncio que se seguiu era ainda mais perturbador. Podia-se ouvir o gotejar de água em algum lugar, talvez do lado de fora, talvez dentro do ônibus. Ninguém se moveu, ninguém falou. Parecia que todos, inclusive eu, estavam esperando por algo, mas não sabíamos o quê. What, you're the Etna. Yes, we are. You know. It's a. Well, no, no, we actually. Five odd. I'm going to, rely on Falky. When the Tyrek and us here not the beast traffic to no testes einer in the next day. The OSM lines come most. A senhora na frente tossiu baixinho e o som, por mais discreto que fosse, pareceu um trovão no ambiente. O sujeito robusto se remexeu no banco e eu senti um arrepio ainda mais forte. Meus fones de ouvido, que antes me isolavam, agora só amplificavam o silêncio. De repente um som, um arranhar suave, rítmico, vindo do fundo do ônibus, bem perto de onde eu estava. Meu coração acelerou. Olhei para trás, para a parte vazia, mas não vi nada. Era como se as garras de algo estivessem raspando o metal. E então, uma batida. Seca, alta, na janela ao lado do motorista. Todos no ônibus pularam. O motorista, que antes parecia em transe, encolheu-se. Um segundo depois, outra batida, mais forte, na minha janela. Eu gelei. Meu sangue parecia ter virado gelo. Pelo reflexo da janela, vi uma sombra. Alta, disforme, parada do lado de fora. Não era humana. Não podia ser. Meu estômago embrulhou. As batidas começaram a se espalhar pelas janelas, cada uma mais forte que a anterior, como se múltiplas coisas estivessem cercando o ônibus. Então, os sons. Gemidos profundos, guturais, que pareciam vir de dezenas de gargantas diferentes. O ônibus começou a tremer. Não era o motor, era como se algo estivesse empurrando, balançando o veículo. Eu me encolhi no banco, cobrindo a boca com a mão para não gritar. O vidro das janelas começou a estalar, finas rachaduras se formando. Eu podia sentir o cheiro, um cheiro doce, mas pútrido, como carne podre misturada com terra úmida. Era insuportável.
Minha garganta queimava. De repente, um estrondo metálico, alto, ensurdecedor. Um pedaço do teto do ônibus cedeu e um buraco se abriu, revelando a escuridão lá fora. Por um breve instante, vi algo, uma forma indistinta, se movendo na abertura. E então, tudo parou. O silêncio voltou, mas era um silêncio diferente. Pesado, carregado de terror. Nenhuma batida, nenhum gemido. Apenas o gotejar da água e o som da minha própria respiração ofegante. Olhei para os outros passageiros. A senhora estava chorando baixinho. O casal estava abraçado, tremendo, e o sujeito robusto parecia ter desmaiado. O motorista estava imóvel, os olhos arregalados, fixos no vazio. O motorista, como que em um transe, estendeu a mão e girou a chave. O motor do ônibus engasgou uma vez, 2 vezes, e na terceira, milagrosamente, pegou. O ronco, antes monótono, agora era a coisa mais bem-vinda que eu já tinha ouvido. Ele acelerou, arrancando o ônibus daquele lugar. As árvores se tornaram um borrão na janela, e a cada segundo que passava, o pânico dentro de mim diminuía, dando lugar a uma sensação de alívio tão grande que beirava o desmaio. As luzes da cidade começaram a aparecer novamente no horizonte, fracas no início, depois mais fortes. O cheiro pútrido diminuiu e a tensão no ar começou a se dissipar. Eu senti meu corpo relaxar, mas a adrenalina ainda corria nas minhas veias. O ônibus parou no meu ponto. Desci sem olhar para trás, sem falar com ninguém. Apenas andei. E andei rápido. Cheguei em casa, tranquei a porta e acendi todas as luzes. A noite no ônibus nunca saiu da minha cabeça. Eu tentei encontrar explicações, mas nada fazia sentido. Quem eram aquelas coisas? O que queriam? Eu não sei, e prefiro não saber. Desde aquela noite, evito pegar o ônibus de madrugada. E quando o faço, cada rangido, cada sombra que vejo pela janela, me faz reviver o terror que senti. Aquele ônibus, por alguns minutos, não era apenas um meio de transporte. Era uma armadilha, um palco para algo que desafiava tudo o que eu acreditava. E o pior é que, no fundo, eu sei que não foi um sonho. Foi real e me assombra até hoje. Esse foi o vídeo. Espero que tenha gostado. Não esqueça de se inscrever e deixar o like. Até a próxima.